Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer mais um vídeo de debate. Então, eu vou fazer aí, eventualmente, talvez semanalmente, um debate sobre um tópico do futebol, principalmente sobre futebol brasileiro, para que a gente possa debater, trazer aqui opiniões, leio sempre as opiniões que vocês deixam no chat. E o tema de hoje é o VAR. E aí, cara, esse é um tema que eu acho que é muito interessante, porque ele tá presente aí basicamente na nossa vida, né? De nós que acompanhamos o futebol, inclusive futebol brasileiro, o VAR ele tá presente praticamente em todos os jogos. Seja para confirmar um impedimento, seja para chamar o árbitro para dar uma falta, anular um gol ou validar um gol, um cartão vermelho, enfim. A gente tem diversas cenas aí que se repetem do VAR chamando os árbitros. Eu não vou entrar aqui nem no mérito da arbitragem em si, tá? E mais da questão do VAR mesmo, do uso do VAR, enfim, esse tipo de coisa. Eu acho que talvez o que tenha me feito ter a ideia de fazer esse vídeo foi o lance no Flamengo e Palmeiras, em que o VAR chama o árbitro Anderson Daronco para expulsar o técnico do Palmeiras, né, o Abel, porque ele estava ali fazendo um gesto obsceno, né, pondo a mão ali nas suas partes baixas em direção ao árbitro ou ao quarto árbitro ou ao banco do Flamengo, não sei. Não dá pra saber. Ele faz isso, ninguém viu, ou na teoria ninguém viu, né? Talvez o quarto árbitro tenha visto, mas enfim, seguiu. E aí tem um certo momento que o árbitro para o jogo, num lance que ficou até curioso, porque eu que tava vendo, eu fiquei, o árbitro parou porque ele tá ouvindo o VAR, ele fez assim. Só que não tinha tido nenhum lance esquisito, né? Logo antes. Não tinha tido nada dentro da área, nenhum lance faltoso. Eu fiquei, cara, ele chamou por quê? Ele vai dar o quê? Um pênalti ou um cartão vermelho? Porque é pra isso que serve o VAR. E aí foi, esperou, ninguém tava entendendo nada na transmissão. O narrador, os comentários não entenderam nada. Os jogadores em campo pareciam também tá meio assim, né? Não sei o que tá acontecendo. E aí, do nada, surge a imagem, porque a imagem no Allianz vai pro telão, surge a imagem no telão do Abel pegando ali nas partes íntimas, e aí o estádio inteiro começa a rir. A transmissão fica meio sem graça. Eu falo, pô, não é possível um negócio desse tá acontecendo. E ter parado um jogo de futebol, um jogo tão importante, por causa de uma porra dessa. A verdade é essa. E aí, o Daronco é chamado, ele vê lá o lance na telinha, né? E expulsa o Abel. E aí você fala, pô, o problema aqui não é nem a expulsão, porque eu acho que a expulsão tá correta. O Abel, ele fez realmente ali um gesto obsceno e ele merecia a expulsão. Agora, o VAR precisava ter chamado? Eu achei esquisito, porque normalmente esse tipo de lance, quando acontece essas coisas na beira do campo, de banco, etc., não tem VAR. O árbitro é chamado pelo quarto árbitro, que vê, que escuta essas coisas e reporta. Ó, Daronco, seguinte, o cara aqui fez gesto obsceno pra não sei quem, expulsão, cartão vermelho. E aí, beleza, o árbitro vai lá, expulsa, acabou. Não tem erro. O VAR não tá ali necessariamente pra isso. Né? Pelo menos não era para ser para isso. E beleza, né? E aí esse lance foi um lance curioso. Não afetou de grandes formas o jogo, porque acabou expulsando alguém que não estava dentro do campo, mas foi um lance muito icônico para representar o que se tornou o VAR brasileiro. Né? Um VAR que se mete quando não é chamado, quando não tem muito por que se meter, o VAR vai lá e se mete. Muitas vezes quando o VAR tem que se meter, ele não se mete. E aí fica uma situação meio, putz, será que o VAR vai chamar? E aí acontece às vezes bola na mão, o VAR não chama. Às vezes acontece bola na mão, o VAR chama pro árbitro rever. E normalmente quando o árbitro vai olhar, ele vai dar o pênalti ou o cartão vermelho, ou seja lá o que for. Muito raro o árbitro não acompanhar, né, o cara do VAR. Então assim, é meio duvidoso, né? A gente não sabe mais exatamente quais são os parâmetros que o VAR está utilizando para tomar suas decisões. A gente não sabe mais, no fundo, qual é a regra do uso do VAR. O VAR tá lá para entrar em que tipo de jogada. Às vezes parece que procuram um pelo em ovo para anular um gol de qualquer forma possível. Principalmente quando tem esses lances que o cara chuta a bola e tem um colega dele do time no meio do caminho, né, da bola em direção ao gol. Não pega no cara, só que ele estava em posição impedida. E aí é gol. E aí o VAR fica sempre querendo chamar para ver se o cara atrapalhou o goleiro em lances que claramente o goleiro não ia pegar a bola. E aí o VAR cisma em querer chamar. É praticamente procurar pelo em ovo, é atrapalhar o futebol, atrapalhar o bom futebol. E o que deixa as pessoas mais revoltadas é principalmente quando acontecem lances em que era óbvio a participação do VAR e o VAR não chama. Isso somado a algumas outras questões, né? A qualidade do VAR ser horrorosa. Né? Dito isso, essa questão da regra, da entrada do árbitro de vídeo, extremamente duvidosa, você vê vários árbitros sendo quase que reféns do árbitro de vídeo,
bandeirinhas, reféns do árbitro de vídeo para marcação de impedimento. E aí a gente entra numa outra categoria de críticas, que são as críticas à tecnologia do VAR. Parece ser um pouco arcaica, de alguma forma. A gente tem uma linha de impedimento que a CBF falou que ia ser uma linha mais grossa para priorizar o atacante. Isso não é verdade. Existem impedimentos milimétricos que, porra, dane-se. Beleza. E aí o problema não é nem o milimétrico, o problema escala para a qualidade da imagem. As câmeras do VAR, cara, são piores do que a de um telefone celular. Que nem o meu aqui, ó, por exemplo, telefone celular. Tenho certeza que a câmera desse telefone é melhor do que a câmera do VAR. Porque é impressionante, às vezes você tá vendo um jogo do seu time, né? Principalmente quando são nos estádios mais nada a ver, mas até em estádio grande. Cara, e aí a câmera, que para marcar o impedimento do seu ataque, você não consegue ver com nitidez a imagem. Você não consegue ver onde começa e acaba o ombro do ser humano, pô. Cara, é surreal. É surreal. A câmera da TV, às vezes até consegue te entregar a nitidez. A câmera do VAR é um borrão. Parece que é uma câmera dos anos 70. Você não consegue ver nada. Só falta em preto e branco também. Cara, é impressionante a falta de qualidade do equipamento. E aí a linha, quando é milimétrico, como é que tu confia nessa linha? Porque, enfim, a linha é muito sobreposta. É uma questão muito justa. E aí você fica tendo que acreditar. Simplesmente você tem que acreditar. Além disso, a discussão da CBF de que seria muito difícil implementar um novo esquema de câmeras mais modernas e da linha lá da tecnologia de goal line, né, mas para impedimento, que nem existe na Europa, por causa da estrutura dos estádios. Porque, não, o futebol brasileiro tem muitos estádios menores, muitos estádios que não comportam as câmeras, a tecnologia, pipipipopó, ia ficar muito caro, e a gente não tem o dinheiro e não tem a estrutura. Não é verdade. Não é verdade. Começa que na Série A e na Série B do Campeonato Brasileiro, não se joga em estádio péssimo. Não se joga nem em estádio ruim. Às vezes os estádios são um pouco antigos. É verdade. Só que são estádios grandes, para 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. Isso é natural. Na Série A é 100%. Não tem um estádio ruim na Série A. Você tem estádios mais simples. Na Série B você pode ter alguns estádios piores mesmo. Mas mesmo assim, cara, eles ainda têm uma certa estrutura mínima. Ah, mas vai gastar 50 mil reais por estádio, 100 mil reais, 200 mil reais. Pô, tem dinheiro, cara. A CBF outro dia tava comprando um avião, pô. Tava comprando um avião que custa 30 milhões e não tem dinheiro para investir no próprio produto, para melhorar o próprio produto. Isso que é um bagulho meio surreal. E aí continuam esses erros. O impedimento é milimétrico, ninguém sabe se aconteceu ou não aconteceu. Você tem bola saindo na linha de fundo, isso é lance raro, mas o Brasil não tem a tecnologia da goal line. Então se a bola entra ou não no gol, quem define isso é o VAR, pô. Ele para a imagem e olha. Pô, é um negócio meio louco, né? E ainda mais com uma imagem tão ruim. Pelo menos melhora a qualidade da câmera, né? Que aí a gente vai ter nitidez no que tá vendo. Você vai ter menos dúvida do que está acontecendo. Mas é difícil, não sei se será resolvido no curto prazo e acho que o único caminho para uma real solução é realmente a gente ter uma liga de times brasileiros, como é, por exemplo, a Premier League. Uma solução que faz com que a CBF perca poder e perca ter que querer fazer as questões, né? Na Premier League, até como um bom exemplo, a gente teve recentemente a subida de alguns times, né, para primeira divisão. Então acho que foi o Ipswich Town ou o Luton Town, times muito, muito, muito pequenos, muito menores do que vários times brasileiros, até de Série B, em questão de estrutura, torcida. Tem um aí que eu acho que é o Luton Town, com um estádio, é basicamente dentro de umas casas, é um negócio muito doido. E que aí simplesmente foi dito para eles o seguinte: olha, vocês estão vindo para a Premier League, a gente tem uma gama aqui de fatores de transmissão e de estrutura que é necessário ter no seu estádio. A gente te dá aqui 2 meses, 3 meses para que você ponha tudo, né, em funcionamento no seu estádio, para que a gente possa fazer uma transmissão de alta qualidade, tem equipamentos de alta qualidade. Se não fizer em 3 meses, você não joga aí. Simples, ponto. Acabou. Para participar, você precisa investir. E assim foi feito. E foi investido e jogaram nos estádios pequenininhos, pareciam um estádio dos anos 60, 50, do interior da Inglaterra, e tinha os equipamentos todos, e tinha o VAR, e tinha tudo, cara. Isso não é desculpa. Talvez só uma liga de clubes brasileiros possa solucionar isso, porque aí eles vão ter o poder de dizer sim ou não. Só que aí é um outro debate também, porque a gente já está há alguns anos vendo a liga se desenvolver e nada sai do papel, porque ninguém consegue se entender, todo mundo se odeia, né? É realmente muito impressionante. E aí os clubes preferem reclamar com a CBF semanalmente que estão sendo roubados, que tem a máfia do apito, que tem um conluio para derrubar time A ou time B, sendo que isso acontece com todos e todos reclamam, e isso não vai solucionar problema nenhum. A única coisa que vai conseguir
é talvez uma vantagem numa próxima partida. Um árbitro pressionado, conversar com algum dirigente da CBF, escalar um árbitro que é mais propenso a times A ou times B, sei lá, é só isso que você consegue pôr pressão para tentar um melhor resultado. E os times brasileiros, eles retroalimentam essa máquina de pressão e de nunca melhorar nada, inclusive o VAR, que eu até vi essa discussão recentemente, pessoas, porra, se é pra ter VAR assim, então que não tenha, que volte ao que era antes e dane-se. Cara, aí a gente volta pra barbárie, a gente volta pra gols impedidos, que o Flamengo, por exemplo, já foi campeão do Campeonato Carioca com um gol do Márcio Araújo que estava isso aqui impedido. Pô, o cara tava 1 metro impedido, assim, na frente dos defensores, foda-se. O bandeirinha não viu, deu o gol e foi gol. Não tem como voltar, era um mundo de injustiça no futebol. Que pelo menos isso, assim, de maneira tão escrachada, acabou. Você ainda pode julgar que alguns lances são duvidosos e que não necessariamente a justiça foi aplicada. Só que da forma como era antes, não era. Não tá sendo mais assim. E as pessoas esqueceram já de como era esse mundo pré-VAR. Então o VAR, ele veio e ele tem que ficar como um mecanismo de correção e de justiça no futebol. Agora, com o tempo, ele tem que ir sendo aprimorado, assim como o próprio jogo de futebol. A bola de futebol, o campo, a grama, tudo. A tecnologia avança, você tem que avançar junto. Investir dinheiro para que ele se torne sempre o melhor que nós temos para poder ter a melhor opção de futebol. E isso aumentar o valor do campeonato, dos clubes, de tudo, cara. É uma discussão um pouco sem fim, porque não teve um fim, né? A gente ainda está no meio desse processo e que não parece que vai ter uma solução, né? A CBF não parece querer muito, inventa um monte de desculpa. Os clubes reclamam e de prático nada fazem. Não sei se vamos ter futuro. Isso já considerando que, por exemplo, a arbitragem nem profissional é no Brasil, né? A arbitragem, ela tem outras profissões. Os árbitros de futebol, inclusive os de VAR, que são árbitros de futebol também, eles têm outras profissões. Eles são professores de educação física, são fisioterapeutas, dão aula em academia, qualquer coisa, cara. Eles têm outras profissões. Como é que você pode ser um excelente árbitro se você não consegue nem focar no seu trabalho? É complicado. Mas é isso também, é tópico já para mais um debate do nosso querido futebol brasileiro. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo rapidinho, né? Falando assim sem muito propósito, né? Sobre o VAR, tentando dar aqui a minha opinião e instigando, né, que todos se perguntem e cheguem às suas próprias conclusões para agregar e quem sabe um dia a gente mudar essa situação do VAR no Brasil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Teremos mais vídeos essa semana falando de sorteio de Copa do Brasil, de duelos de Libertadores. Então fiquem atentos, essa semana bem legal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.